Com Deus, se ligue com o trono dos céus. Eu quero nesta oportunidade fazer uso da palavra de Deus e desta feita quero me utilizar de um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras, a parábola das 10 virgens, que é uma das parábolas mais conhecidas de toda a Bíblia. Uma parábola que gera discussões, há várias correntes teológicas acerca desta parábola. Porém, essa noite, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, eu quero que Deus me dê a sua revelação, para que eu possa repassar algo do céu para o seu coração, para que eu possa comunicar algo a você que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, para que depois desse dia a tua realidade seja totalmente modificada, seja totalmente transformada pelo poder desta palavra que está sendo ministrada a partir deste momento. Para entender a parábola das 10 virgens, nós precisamos entender a cultura do tempo, o contexto histórico, o pano de fundo. Ora, a época de Jesus é diferente da nossa, o período é diferente do nosso, os costumes são diferentes dos nossos. Hoje, nos nossos dias, na atualidade em que vivemos, quando um rapaz se agrada de uma moça, ou uma moça se agrada de um rapaz, então eles entram em um acordo e decidem namorar. Eles vão namorar, vão noivar e vão casar. Porém, na época de Jesus era diferente. Nos tempos antes de Jesus era diferente. Alguns casamentos aconteciam na data, no dia, e naquela data, naquele dia em que o casamento acontecia, era a primeira vez em que o noivo estaria vendo a noiva. Alguns casamentos eram casamentos arranjados. Alguns garotos, desde o seu nascimento, desde os seus primeiros dias de vida, eles eram prometidos e seriam futuramente dedicados a uma outra pessoa. Na maioria dos casos, eram os próprios pais quem arranjavam esse casamento. E em um período que se compreende, em um período de 1 ano, antes da data do casamento, a noiva era desposada para o seu noivo. A noiva era desposada para o seu noivo. Na nossa cultura atual, isso é algo muito parecido com o noivado. Nesse período, eles não têm intimidade, porém eles têm um compromisso. A noiva é do noivo e o noivo é da noiva. Eles têm compromisso, eles têm fidelidade, eles têm amor. Durante este período de 1 ano, o noivo vai trabalhar, ele vai se esforçar e ele vai levantar riquezas, ele vai adquirir riquezas. Essa riqueza é uma espécie de dote, e esse dote ele vai apresentar ao pai da noiva como se fosse uma espécie de pagamento. Ora, o pai criou a garota, educou a garota, deu a ela comida, alimento, vestimenta, tudo que ela precisava. Agora o cidadão vem e vai levar a menina embora. Parece que isso é um pouco injusto. Então o rapaz vai ter um período de 1 ano para levantar um dote, apresentar ao pai como uma espécie de pagamento. Esse dote também é uma prova de que este homem, de que esse rapaz é um cidadão de bem, é alguém que pode trabalhar, é alguém que pode sustentar uma família. No dia do casamento, tudo está preparado, tudo foi ornamentado, tudo foi planejado. O noivo, como manda a cultura, ele selecionou os seus melhores amigos, ele escolheu os seus amigos mais chegados, os seus amigos mais próximos. Esses amigos estarão agora na casa do noivo. É noite, e porque é noite o caminho é escuro, todos eles estão com lâmpadas, e as suas lâmpadas estão acesas. E este cortejo que está na casa do noivo, ele vai se preparar para ir em direção à casa do pai da noiva, ou ir em direção à casa da noiva. A noiva, por sua vez, também já selecionou as suas melhores amigas, as amigas mais próximas, as amigas mais chegadas, jovens puras, jovens virgens que foram escolhidas pela noiva. Ora, elas estão agora na casa do pai da noiva. Também
devidamente preparadas, com lâmpadas, com lamparinas, com lâmpadas acesas. Elas estão se preparando, esperando o momento em que o cortejo do noivo, juntamente com seus amigos, sairá da sua casa, virá à casa da noiva. Vai haver um encontro entre os dois cortejos, e então eles juntamente retornarão para a casa do noivo, e durante um período de 7 dias, uma semana completa, eles irão comemorar e celebrar aquele casamento. O que nós temos na parábola das 10 virgens é exatamente isso. Tudo estava pronto, tudo estava preparado. O noivo selecionou os seus amigos, a noiva também escolheu as suas amigas. Porém, há o imprevisto, há algo que vai acontecer que não estava escrito, que não estava programado. Eu não sei qual era o horário marcado para o encontro acontecer. A Bíblia se limita em relatar, em detalhar qual era o horário. Porém, a Bíblia vai me dizer que o encontro vai acontecer à meia-noite. Porém, redobre a sua atenção, por gentileza. O encontro não estava marcado para meia-noite. Imagine comigo em uma hipótese: se o encontro estivesse marcado para 19 horas do dia, 7 horas da noite, as virgens estão na casa da noiva esperando o noivo. Elas olham para o relógio, 7 horas era o horário marcado. Porém, no horário marcado, o noivo não veio, o noivo não apareceu, o noivo não chegou. Elas olham para o relógio, as horas vão passando. Quando dá 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, então uma começa a olhar para a outra e se perguntar: será se o noivo se esqueceu do compromisso que ele tinha? Será se ele se esqueceu da aliança que ele fez com a noiva? Será se ele desistiu do casamento? Será se ele não virá mais? Aí eu imagino aqui na minha mente de pregador, chegando 23 horas do dia, 11 horas da noite, então elas começam a olhar umas para as outras. O seu vigor não é mais o mesmo, a sua força não é mais a mesma, a sua esperança não é mais a mesma, porque as horas passam, porque elas esperam, e porque aquilo que elas esperam não vem, não chega, não acontece. Então elas cansam, porque todo ser humano que está esperando está sujeito a cansar-se, e todo mundo que se cansa está sujeito a dormir. O que é o sono, irmão Clécio? O sono é a suspensão temporária das nossas atividades motoras. Quando você dorme, você perde a percepção da sua audição, da sua fala, da sua visão, do seu tato. E é exatamente isso que vai acontecer com 10 virgens que estavam esperando o noivo, porque aquilo que elas esperavam não veio na hora que devia vir. Então elas adormeceram e dormiram. Aleluia. Eu já quero aqui abrir o primeiro parêntese nessa palavra e liberar algo do seu coração, aquilo que Deus está ministrando sobre a minha vida essa noite. Ei, querido, ei, querida, eu não sei há quantas horas você está esperando, eu não sei há quanto tempo você já está esperando, mas talvez você esteja olhando para o relógio, dizendo: já era para ter chegado, já era para ter acontecido, já era para ter vindo. Talvez você esteja cansado de esperar, mas essa noite eu quero ministrar uma palavra sobre a tua vida. Não durma, não durma, não durma, não durma. O que há de vir, virá, e a minha Bíblia diz que não tardará. Elas dormiram no horário crucial. O horário é propício para dormir, mas a hora não era para dormir. O horário é propício para dormir, mas o momento não é para dormir. Quem dorme na hora que não é para dormir vai perder a sua bênção. Eu olho para a Bíblia, eu vejo um jovem chamado Eutico, está sentado na janela, Paulo está pregando, e aquele jovem dormiu. E porque ele dormiu, então ele cai da janela. Com o impacto da queda, ele morre. Porque quem dorme está correndo o risco de morrer. E perceba que eu não estou falando em uma linguagem natural.
Não estou falando em coisas da carne, eu estou falando em uma linguagem espiritual. O que é esse sono, irmão Clécio? Esse sono é uma frieza que está consumindo as nossas igrejas. Este sono é uma frieza que está tentando possuir o povo de Deus. Este sono é o sono da indolência. É o sono que não nos permite evangelizar. É o sono que não nos permite amar. É o sono que não nos permite obedecer a palavra. É o sono que não nos permite ser fiéis a guardar as promessas de Deus. E quem dorme está correndo um grande risco, o risco de morrer espiritualmente completamente. Porém, nessa noite Deus está falando ao teu coração: não durma, não durma, não durma, não durma, porque Deus não quer ver uma igreja morta. Deus quer ver uma igreja viva. Porque, irmão Clécio? Porque os mortos não podem adorar, mas quem está vivo levanta a sua mão e adora. Eu olho para a Bíblia, eu vejo Jonas. A minha Bíblia diz que Jonas desceu para o porão do barco, e então naquele porão Jonas dormiu. Aqui em cima todo mundo virou crente, porque cada um está clamando ao seu Deus. Aqui em cima está agitando, o vento está soprando, o mar está batendo, está demonstrando as suas ondas. Aqui em cima todo mundo está clamando ao seu Deus, mas Jonas está no porão dormindo, porque quem dorme não percebe o que está acontecendo aqui fora, não percebe o que está acontecendo aqui em cima. Aqui Jesus está batizando, aqui Jesus está salvando, aqui Jesus está falando. Quem está no porão dormindo não percebe, mas receba esta palavra: acorda, acorda, sai do porão, crente, vem para cima, viver uma nova história na sua vida. Sabe quando foi que Dalila cortou o cabelo de Sansão? Sabe quando foi que Sansão foi entregue aos seus inimigos? Foi quando ele dormiu, porque ele estava dormindo. Dalila percebeu que era um momento propício, apropriado para cortar o seu cabelo e entregar Sansão aos seus inimigos. A Bíblia fala de um moço chamado Esbocete. Esse moço estava dormindo em pleno horário do meio-dia. Enquanto ele dormia, os seus inimigos invadiram a sua tenda e o mataram. Olhe para cá, irmão, redobre a sua atenção, por gentileza. É muito sério o que eu estou falando, é muito sério o que eu estou pregando essa noite, porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor 24 horas por dia, rugindo como um leão. Ele procura alguma coisa. O que é pregador que ele procura? Ele procura alguém, ele procura alguém que ele possa destruir, alguém que ele possa tragar, alguém que ele possa devorar, alguém que ele possa envergonhar. Sabe com quem é que ele vai fazer isso? É com quem está dormindo, é com quem está dormindo, é com quem está dormindo, porque quem está acordado percebe a chegada do inimigo de longe, de longe, de longe, de longe, e antes que ele chegue, você já está levantando a sua mão, dizendo: vai embora, Satanás, porque a minha vida é de Deus. Eu olho para a Bíblia, eu vejo os discípulos que dormiram num momento crucial. Jesus vai ao Getsêmani com 11 discípulos. Ele pede que alguns discípulos fiquem em um lugar. Ele caminha um pouco mais com 3 discípulos, coloca os 3 a um determinado lugar. A Bíblia diz que Jesus caminha um pouco mais, ele vai um pouco mais adiante e só vai orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A sua alma está angustiada, morte, o seu suor está se transformando em sangue. Aí Jesus vai olhar para trás. O que ele deixou atrás foi uma igreja, os seus apóstolos, os seus melhores amigos. Aí Jesus vai ao encontro deles. Sabe o que eles estavam fazendo? Jesus mandou alguém dormir? Ele não mandou. Ele disse: vigiai e orai comigo. Mas quando Jesus se volta, a igreja estava dormindo. Aí Jesus desperta: acordem, 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 vocês não podem vigiar comigo só 1 hora. Jesus acorda
todos. E pela segunda vez ele vai para o mesmo lugar e vai fazer a mesma oração. Perceba que a segunda vez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pela segunda vez ele vai olhar para trás e ele vai ver uma igreja dormindo. Ele vai voltar de novo e vai acordar os discípulos: acordem, acordem, vigiem comigo, orem comigo, acordem. E pela terceira vez Jesus vai orar essa oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus fez ela 3 vezes, está no texto. A Bíblia diz que pela terceira vez Jesus repetiu as mesmas palavras. E ele vai orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele vai olhar para trás de novo e a igreja dorme. Parece que Jesus já vem assim: não dá mais. Vocês querem dormir? Então durmam a noite inteira. Já passou a hora que eu precisava de vocês. Já passou o momento que eu precisei da ajuda de vocês e não tive. Encontrei uma igreja que estava dormindo. Enquanto Jesus estava agonizando no Getsemane, enquanto Jesus estava orando, a Bíblia diz que desceu um anjo do céu, e a Bíblia diz que este anjo que veio do céu, ele consolou Jesus, ele consolou Jesus, ele consolou Jesus. Agora olha para cá, igreja, não precisava desse anjo naquele dia, porque anjo só vai fazer o que homem não pode fazer. Não precisava desse anjo para consolar Jesus, era para os seus discípulos terem se levantado, colocado a sua mão no seu ombro, dizendo para ele: se é para sofrer, eu sofro contigo; se é para chorar, eu choro contigo; se é para morrer, nós vamos juntos, mas nós não vamos te deixar, nós não vamos te deixar. A igreja que dorme, ela não vê quem precisa de ajuda. A igreja que dorme, ela não estende a mão para o necessitado. Mas ei, igreja, receba esta palavra: acorda, acorda, acorda. Getsemane não é lugar de dormir, Getsemane é lugar de guerra. Desperta, desperta, desperta. O ponteiro do relógio chega meia-noite. O silêncio da meia-noite vai ser interrompido por um grito. Aí vem o noivo. Saiam ao encontro dele. Como? Quem está dormindo não está preparado. Quem está dormindo não está pronto. Quem está dormindo não está esperando. Imagina a agonia. Acorda. Quando você acorda de manhã, vai lavar rosto, vai tomar banho, vai tomar café. Não haverá tempo naquele dia. Jesus não vem buscar uma igreja que está dormindo. Ele vem buscar uma igreja que está pronta, que está pronta, que está pronta, que está pronta. Ai meu Deus, será se nessa noite eu estou diante de uma igreja que pode levantar a sua mão e dizer: já estamos prontos, já estamos prontos. Venha, Senhor, eis aqui a tua noiva. As 10 virgens dormiram. Agora presta atenção. As 10 virgens são as amigas da noiva. Eu leio a parábola e me pergunto: aonde está a noiva? A parábola não fala. O texto histórico e pela cultura, a noiva estava dizendo. Quem dorme são as 10 virgens. A noiva não dorme. Por que a noiva não aparece? Porque tem 2 igrejas: igreja visível e igreja invisível. Igreja visível sou eu e você. Você não sabe quem eu sou.
Você não conhece minha vida, você não sabe se eu sou crente. Eu não sei quem é você na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei para onde você vai depois do culto. Isso é igreja visível. Igreja invisível não é formada por um templo. Igreja invisível não é formada por uma denominação. Igreja invisível é formada por povos, por línguas e por nações. Em toda parte do mundo, Deus está olhando do céu e Ele está vendo a sua noiva. Xandarabashodarabahai, xandarabashodarabahai. Eu vejo uma igreja que é visível, mas o meu Deus está vendo uma igreja invisível. Eu não posso ver, mas Ele está vendo quem é e quem não é. Ele está vendo quem faz e quem não faz, quem mente e quem não mente, quem peca e quem não peca. Ele está olhando e está vendo a igreja. E a igreja de Cristo, ela não peca. A igreja de Cristo, ela não erra. A igreja de Cristo não se corrompe. A igreja de Cristo não se vende. A igreja de Cristo não desanima. A igreja de Cristo não dorme. Escuta, a noiva não dorme. A noiva não dorme. Quando eu olho para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17, eu vejo que o Espírito está dizendo vem, e a noiva também está dizendo vem, 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 porque a noiva está pronta. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. A noiva está pronta. Me permita lhe dar 4 motivos, 4 razões ou 4 porquês, como você preferir, porque Jesus vai voltar. Primeiro, Jesus vai voltar porque Ele prometeu. Ele prometeu. João capítulo 14, versículo 18. Está todo mundo aflito. Jesus vai embora. Aí Ele olha para os seus discípulos e diz assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei. Aleluia. O arrebatamento não é uma notícia que saiu no Diário do Pará. O arrebatamento da igreja não é uma notícia que saiu no Jornal Nacional da Rede Globo. O arrebatamento da igreja não é algo que alguém disse vamos inventar e vamos pregar que vai dar certo. Não. O arrebatamento da igreja não é uma história mentirosa que alguém inventou na esquina da cidade e começou a anunciar. O arrebatamento não é um mito não é uma mentira, não é uma falsidade. O arrebatamento é o maior acontecimento que o universo vai presenciar, e eu creio que não vai demorar muito. Sabe por que eu acredito no arrebatamento? Porque quem falou não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, vai acontecer. Ele é fiel. O arrebatamento vai acontecer. Ele prometeu. Segundo, o arrebatamento vai acontecer porque os céus confirmaram que ele vai acontecer. Os céus assinaram embaixo. Jesus está subindo aos céus. Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Aí os discípulos estão olhando. Jesus está subindo, está indo embora. Aí vão aparecer 2 seres, 2 anjos, um à esquerda e um à direita de Jesus. Por que não apareceu só um anjo? Tinham que ser 2 ou mais. Porque em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, para se estabelecer o ato, para se fechar o negócio, o feito, precisamos de 2 ou mais testemunhas. Então não pode aparecer só um anjo, vão aparecer 2 para cumprir a lei. E eles, os 2, juntos, em uma única voz, vão olhar para os discípulos. Se eles falam junto, então é uma dupla, primeira e segunda voz. Vão olhar para os discípulos e dizer: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. Oh!
levanta a tua mão, meu irmão, porque os céus confirmaram. Queira Satanás, não queira, o arrebatamento vai acontecer. Creia você ou não, vai acontecer. Espere você ou não, vai acontecer. Nada vai impedir este acontecimento. A gravidade não vai te segurar na terra. Quando Ele te chamar, este corpo vai ter que te soltar. A gravidade vai ter que te soltar. E a igreja subirá ao encontro do Deus vivo. Só quem crê adora. Só quem crê adora. Só quem crê. Por que ele vai voltar? Terceiro, ele vai voltar porque o casamento já está marcado. Não tem mais como adiar. Não tem como furar a data. Está marcado. Aonde? Na agenda de Deus. Nos céus. Mateus capítulo 24, versículo 36. É Jesus quem fala: aquele dia o filho não sabe, os anjos não sabem, mas Deus sabe. Então, se Ele sabe, meu nobre pregador, está marcado. Está marcado. Aleluia. Você é espiritual, você pode entender essa palavra. No cartório do céu, a data do casamento já está marcada. E parece que eu vejo o noivo na frente do espelho, colocando seu paletó, arrumando a sua gravata, dizendo: está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando a hora. E eu te pergunto: você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Ele virá, porque o casamento já está marcado. Te prepara, vai acontecer, vai acontecer. Qualquer dia desse, o meu Cristo virá, rasgando os céus em glória, passando pelo meio das nuvens, e Ele vai chamar a sua igreja: vinde benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do que foi preparado para vocês. Aleluia. Ele virá em quarto lugar, porque Ele nunca deixa uma obra inacabada. Jesus nunca inicia uma obra sem terminar. Um dia eu ouvi uma canção que você já ouviu muitas vezes. Eu me assustei quando eu ouvi a canção, porque o cantor diz assim: aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. Aí ele enfatiza repetindo: não terminou, não terminou, não terminou. Ora, dizer que Deus começou uma obra e não terminou parece um equívoco, mas de fato existe uma obra que foi iniciada e ela não terminou. Pregador, Deus vai começar uma obra e não vai terminar. Essa aqui é a boa notícia, irmão. É porque Ele começa e Ele acaba. Ainda não acabou, mas Ele vai vir completar. Ele vai vir completar. Ele vai vir completar. Quem explica isso é Paulo, quando escreve Filipenses capítulo 1, versículo 7. Ele diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para concluir, para completar. Olhe para cá. Existe uma obra que foi iniciada, que ela está inacabada. Que obra é essa, irmão Clécio? Na cruz, Jesus morreu. Quando Ele morre, Ele na cruz começa a escrever as primeiras letras de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova dispensação, chamada dispensação da graça. Quem deu início à dispensação da graça foi Jesus. Até quando ela vai durar? Ela vai começar a terminar quando Jesus vier rasgando os céus em glória. Ele vai terminar o que Ele começou. Ele vai terminar o que Ele começou. Ele vai terminar o que Ele começou. Quando você aceita Jesus, acontece a primeira obra: conversão, transformação. Você é mudado, você é regenerado. Diariamente vai acontecer uma segunda obra, que é a obra de santificação. Quem realiza a santificação é o Espírito Santo. Porém, existe uma terceira obra que não foi realizada, que ainda não aconteceu. Quem vai realizar é Jesus. Esta obra se chama
glorificação. E só vai acontecer no dia que a igreja for arrebatada. E isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Esse meu corpo que é pecador vai ser revestido da santidade. E então a obra será completa. Ele virá completar. Ele virá completar. Ele virá. Lucas capítulo 3. Eu tenho um homem que vai descer de Jerusalém. No meio do caminho ele vai ser abordado por homens. Esses homens vão ferir, vão machucar, vão roubar, vão deixá-lo meio morto. Ele está em coma. Vai passar um sacerdote e olhar para ele. Por que o sacerdote não ajuda? Primeiro, porque ele não conhece o homem. Se ele não conhece, ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele não conhece. Segundo, ele não para ajudar, porque ali já tem um homem que foi assaltado, que foi ferido. O local é de risco. Parar significa expor a sua vida ao risco. Ele vai olhar de lado. Não vou ajudar. O levita vai vir e da mesma forma vai passar de lado e não vai ajudar o homem que está caído. Porém vai vir um samaritano, e a Bíblia diz que ele se encheu de uma íntima compaixão. Sabe o que significa esse sentimento na Bíblia? Íntima compaixão significa se colocar no lugar da pessoa. O samaritano olha para o judeu ferido e se coloca no lugar dele. O que ele vai pensar é o seguinte: podia ser eu no lugar desse homem. Se sou eu no lugar desse homem, eu queria que alguém me ajudasse. Eu queria que alguém me estendesse a mão. Então ele se coloca no lugar do homem. Ele desce do seu cavalo, tira o óleo, tira o azeite, cura as feridas, trata das feridas, mela a sua mão com o sangue daquele judeu. Pega o judeu, coloca no seu cavalo e vai em direção a um estabelecimento. Naquele estabelecimento, ele contrata o proprietário da estalagem e diz: cuide desse homem, sare as feridas dele, e o que mais você precisar gastar, eu pago quando eu voltar. Diga: quando ele voltar, ele vai terminar a obra que ele começou. Ora, aqui é uma parábola. Se é uma parábola, então são duas hipóteses: ou é uma história real, verídica, ou então é um fato fictício. A parábola acaba aqui, porque aqui Jesus já falou tudo o que ele tinha para falar. A lição que ele está passando é sobre o amor pelo próximo, a compaixão pelo próximo. Aqui ele já falou, mas a minha mente de pregador fica imaginando. Me permita analisar essa história, trazê-la para um contexto, imaginar o que seria a continuação se tratasse de uma história real. Qual seria a continuação dessa parábola? A continuação é um homem que no meio da noite vai acordar assustado. E como qualquer pessoa que estava em coma, que acorda de repente, ele vai perguntar: onde é que eu estou? O dono da estalagem vai olhar para ele e vai dizer: você está no meu estabelecimento, mas eu estou ferido, eu sinto dores no meu corpo, o que me aconteceu? Ele deve lembrar que ele foi ferido, que ele foi abordado por homens que o roubaram, que o machucaram. Ele vai perguntar: como é que eu vim parar nesse lugar? E o dono da estalagem vai lhe dizer: o samaritano, quando ninguém te amou, ele te amou. Quando ninguém estendeu a mão para você, ele te estendeu a mão. Quando todos tiveram vergonha de você, ele não teve medo de colocar a sua vida em risco. Ele não teve vergonha de sujar a sua mão com o seu sangue. Ele cuidou de você e trouxe você para esse lugar para que eu terminasse, para que eu cuidasse de você. Se sou eu aquele judeu, sabe o que eu vou perguntar para ele? Cadê esse samaritano? Aonde está o homem que me amou quando ninguém me amava? Aonde está o homem que expôs a sua vida em risco sem me conhecer? Aonde está o
Versículo 35. Ele foi. Aleluia. Mas ele falou que vai voltar para completar a obra que ele começou. Quem entende a palavra, levanta a sua mão para adorar. Só quem entende a palavra, levanta a mão para adorar. Porque eu não vi o rosto daquele que me amou sem razão. Eu não vi o rosto daquele samaritano que entregou a vida por mim. Eu não tive o privilégio de apertar a sua mão e dizer obrigado, porque você sofreu o meu sofrimento, morreu a minha morte. Porém eu tenho uma promessa: ele vai voltar, ele vai voltar. E eu estou esperando o dia que eu verei. Eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo e quero dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aonde está a igreja que espera? Aonde está a igreja que espera? Joga a tua mão para o alto e adora ao Senhor. Aí vem o esposo, saiam ao encontro dele. O problema era a noite, as nossas lâmpadas se apagam. Emprestem para nós do vosso azeite. E de vocês, a quem vende, e comprai. Por que elas não deram azeite? Porque só elas sabem o valor do azeite, o preço do azeite. Aleluia. Salvação individual. Não dá para segurar na saia da mãe. Não dá para dizer papai é crente, mamãe é crente. Vai você e compra o teu azeite. Vai você e compra o teu azeite. Por que elas não dão azeite? Só elas sabem. Está pensando que azeite você encontra assim jorrando da terra, igual um rio? Vai lá e pega o quanto você puder. Que azeite, meu filho? Pega uma azeitona, sobe no Monte das Oliveiras, cava a terra, planta azeitona, espera 15 anos para a azeitona ou para a oliveira crescer e produzir e dar frutos. Depois sobe de novo o Monte das Oliveiras, desce para o Getsemane, pega a azeitona, esmaga ela, prensa ela, moe ela, aí você tem azeite. O azeite você não vai encontrar nas novelas da Rede Globo. O azeite você não vai encontrar assistindo Malhação, novela das 7, das 8, sei lá qual é o horário que isso passa. Azeite você não vai encontrar no Facebook, não vai encontrar no WhatsApp. Que azeite, meu filho? Sobe comigo para o Monte das Oliveiras, desce para o Getsemane, sacrifica, sacrifica, sacrifica. E o azeite, essa noite tem azeite, essa noite tem azeite. Quem crê receba, quem crê receba, quem crê receba, quem crê receba do azeite. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Eu posso ouvir um barulho de línguas estranhas no meio da juventude. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus. Em um mundo corrompido, onde os jovens estão entregues à prostituição, às drogas e aos crimes, eu posso ouvir uma juventude que adora. Eu posso ouvir uma juventude que glorifica. Tem azeite aí? Tem azeite aqui embaixo? Aqui também tem azeite. Então receba mais da glória, da presença, da unção de Deus sobre a sua vida. O azeite é o Espírito Santo. Ele é o combustível. Sem ele não dá. Sem o azeite, irmão, a lâmpada apaga. Isso é tão simples. A gente aprendeu isso no ensino fundamental.
Tem que ter azeite, meu filho. Tem que ter azeite. O sacerdote vai ter que entrar todo dia no templo, no altar do incenso. Tira a cinza, leva a cinza para fora, traz lenha, põe lenha, tira a cinza, volta com a lenha, joga a cinza fora, porque o fogo não pode apagar. Ô igreja, não deixa apagar, não deixa o Pentecoste sumir do nosso meio, não deixa o pós-modernismo inundar as nossas igrejas com uma frieza espiritual. Nós somos assembleianos, nascemos no meio do fogo. Que saudade daquelas irmãs do círculo de oração, canela de fogo. Ninguém quer ser mais chamado de canela de fogo. Eu conheci Jesus muito criança. Eu conheci Jesus curando. Eu conheci Jesus alguém falando em línguas e outro interpretando. Eu conheci Jesus, Ele operando milagres e maravilhas. E é essa convicção que eu trago na minha vida ao longo dos anos. E eu oro, Senhor, não retira de mim o Teu Espírito. Não deixa a chama apagar. Não deixa. Essa noite é noite para retirar a cinza. O Espírito Santo de Deus está soprando nesse altar. Vai sair a cinza, a sujeira, a imundície, o pecado, e o fogo voltará. Só quem quer joga a mão para o alto e adora, porque Deus está trabalhando nesta noite, neste lugar. O Senhor visita a sua igreja. Aleluia. O que são as lâmpadas? Isso aqui não é novidade para ninguém, é feijão com arroz para a gente. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe qual é o problema da nossa geração? Porque nós esquecemos da palavra. Deuteronômio, Moisés vai pregar para uma nova geração. Moisés é um homem que viu uma geração inteira morrer no deserto por um único motivo: porque eles desobedeceram a palavra. Aí Moisés vai olhar para uma garotada, jovens igual a mim e a você. Ele viu o povo sair, ele queria que o povo entrasse. Ele viu uma geração inteira morrer porque desobedeceu a palavra. Ele vai suplicar para aqueles garotos: não esqueçam dessa palavra. Vocês vão possuir casas que vocês não construíram. Vocês vão encontrar poços que vocês não cavaram, riquezas que vocês não adquiriram. Mas me façam um favor: não esqueçam desta palavra. Deuteronômio capítulo 6, ele está falando para essa nova geração, para jovens iguais a mim e a você. Ele diz assim: esta palavra, ela estará com vocês. Vocês falarão dela andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar, no começo e no fim de cada dia. Esta palavra estará com vocês. Esta palavra estará com vocês. Ele diz mais: vocês atarão esta palavra nas suas mãos, colocarão ela como sinal na sua fronte, entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais das suas portas. Os judeus literalmente fizeram isso. Eles pegaram e amarraram nas mãos, colocaram na sua fronte, entre os seus olhos, na sua testa, escreveram nos umbrais das portas das suas casas. Para nós isso aqui tem um outro significado. Não fala de decisão, tomada de decisão. Ele está falando: as tuas decisões devem ser pautadas pela palavra. Cabeça, palavra entre os olhos, na fronte. Cabeça fala de sonho, de projeto, futuro. Ele está dizendo: todos os teus sonhos e todos os teus projetos, pautados e respaldados por esta palavra.
Ninguém te conhece melhor do que as pessoas que moram na tua casa, porque na tua casa você não usa paletó, na tua casa você não usa gravata, você é o que você é a tua intimidade. Ele está falando, quando ninguém te vê, na tua intimidade, quando não te vê, quando o teu pastor não te vê, quando o teu líder não te vê, quando o pecado bate na tua porta, quando as propostas indecentes te chamam, a palavra, a palavra, a palavra, seja fiel a esta palavra. Oh, sinto Deus aqui, irmãos. Vou falar algo muito sério agora. Olhe para esse aparelho. Como é o nome desse aparelho? Diga comigo, celular. Você não está dando para ver lá atrás? Como é o nome desse aparelho? Eu dei outro nome para ele. Agora eu chamo o celular de o ladrão de espadas. Porque nós passamos mais tempo com o celular na mão do que com a palavra. Não permita que nada roube de você a palavra. Não permita que nada roube de você a palavra. Medite nela de dia, medite nela de noite, esteja com ela, durma com ela, acorde com ela, ande com ela, viva ela, pregue ela, seja cheio dela e não permita que nada roube de você essa palavra. Amanhã é o dia da Bíblia. A Bíblia não é para ser mais um livro na tua estante. Ela é para estar dentro de você. Quando Moisés sobe ao monte, estou caminhando para a conclusão, não se preocupe. Ele sobe para o monte, Deus com seu dedo escreve nas tábuas 10 mandamentos. Quando Moisés desce, o povo havia construído um bezerro de ouro. Sabe o que Moisés fez? Ele pegou as tábuas, ele pegou a lei e quebrou. Ele literalmente quebrou a lei de Deus. Deus manda que Moisés suba novamente. E Deus pela segunda vez vai escrever as novas leis em uma tábua pelo seu próprio dedo. Aí ele diz para Moisés: pega essas tábuas e coloca dentro da arca. Por que Deus mandou colocar dentro da arca? Porque a arca na terra é o símbolo máximo da santidade de Deus. Deus pegou a palavra e contraiu para dentro. Porque o que estava fora, Moisés quebrou, mas Deus coloca dentro. Está dizendo: o que está aqui dentro, ninguém vai quebrar. O que está aqui dentro, ninguém vai quebrar. O que está aqui dentro, aleluia, ninguém vai quebrar. Você entende por que o salmista diz: a tua palavra eu escondi no meu coração. Eu escondi no meu coração. Porque quando eu só tenho palavra fora, eu peco, eu erro. Porque quando eu só tenho palavra fora, eu não consigo ser fiel a Deus. Mas quando eu tenho palavra dentro, eu consigo honrar, eu consigo ser um jovem e ser fiel a Deus. Coloque a palavra dentro, viva a palavra, esteja com a palavra, e você vai marcar a sua geração. Sabe o que me dói hoje? Os nossos irmãos mais velhos olhar para mim e dizer assim: a minha geração orava mais, minha geração buscava mais, minha geração lia mais a Bíblia, a minha geração fazia mais. Isso me dói, me corta, porque esses homens passaram e eles marcaram o seu tempo, eles marcaram a sua geração. Agora é a minha vez. Agora é a tua vez.
Eu quero convidar esse coral de jovens essa noite a se levantar para mudar esta realidade, a dizer: nós somos jovens que vivemos em um mundo pós-moderno, temos tecnologia ao nosso alcance, porém nós escolhemos ser fiel a Deus, a Deus, a Deus. Juventude, é tempo de orar, é tempo de buscar, e é tempo de ser fiel ao Senhor. Marque a sua geração. Eu não quero passar por essa terra e ser só mais um homem miserável que viveu aqui. Eu quero marcar o meu tempo. Eu levanto todos os dias e oro a Deus, dizendo: Deus, me ajuda a ser uma voz para a minha geração. Fique de pé nessa hora. De Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito.